Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast, o podcast das POCs, o melhor podcast do público LGBTQIA+. Eu sou o Daniel e hoje nós temos um convidado muito especial, o Rutherford, um estudante do UFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, que vai compartilhar conosco suas experiências no ingresso ao ensino médio, época muito importante e romantizada pelo adolescente. Queremos saber dele também como foi ter que interromper essa experiência e perder um momento que para muitas pessoas é o auge de suas vidas. Então vamos chamá-los. Rutherford, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estreando com chave de ouro, me diga aí quais eram as suas expectativas para entrar no ensino médio. Obrigado pela introdução, Daniel. Já respondendo sua pergunta de cara, as minhas expectativas para entrar no ensino médio, elas foram, a princípio, bem focadas realmente na educação. Devido à influência da minha família, eu sempre fui uma pessoa muito mais ligada a questões voltadas para ter uma vida bem sucedida, por assim dizer. Então, eu sempre deixei esse lado um pouco emocional mais de lado. Isso começou a mudar no 8º ano, mas até o 1º ano, até o momento em que eu decidi entrar no UFG, que você tem que fazer um vestibular para poder entrar, eu ainda não pensava muito nisso. Então eram 100% voltadas realmente a essa parte da educação, até porque o Instituto Federal tem toda essa questão de ser um ensino com a qualidade superior aos outros, tanto até mesmo em questão das escolas particulares e tudo mais. O ensino normalmente nas cidades é elevado, então esse foi o meu foco. Claro que isso mudou completamente quando eu entrei lá, porque, sabe, são coisas que você deixa de seguir um roteiro que você planeja a sua vida e você só vive ali de verdade. Você deixa de ser o personagem que você cria, querendo ou não. Eu acredito muito nisso, que quando você planeja demais, você acaba sendo um personagem. Então, teve um momento que o personagem só deixou de existir e ali eu tava vivendo 100% e nada do que eu tinha planejado, nada do que eu esperava foi... Inclusive tive desapontamentos acadêmicos realmente, então foi bastante coisa que mudou. Pô, legal. E quando você ingressou no ensino médio, ou seja, que ano que você começou no UFG? Então, eu fiz o vestibular no final de 2018 e aí a gente começou em 2019. Foi um ano normal pro Instituto Federal. Às vezes acontece de você, mesmo sem o caso da pandemia, né, não tocando nesse assunto ainda, você às vezes ainda começa o ano um pouco diferenciado ali, por causa de greves e tudo mais, até por ser o ensino federal é muito afetado por mudanças bruscas no governo, coisas do tipo, mas eu tive a sorte de 2019 ter sido um ano certinho, com calendário acadêmico e calendário anual mesmo. Mas mesmo sendo sendo certo dessa forma, você de uma certa forma se frustrou, né? Porque por causa dessas greves, essas coisas, ou você já estava preparado para isso? Eu já estava preparado. Os meus últimos anos na verdade, meu Fundamental 2 inteiro foi em escola pública, então tipo, já tinha acontecido alguns momentos de ter tido greves. No caso do IF, se a gente teve uma greve muito grande, durou 2 dias, foram coisas que felizmente não foram necessárias. Assim, não necessárias no sentido de realmente ter tido um recesso. A gente sabe que teve muitos problemas envolvendo o ensino técnico, não só o ensino técnico, mas também como universidades públicas no Brasil, né, devido a questões governamentais aí, mas a gente fez bastante manifestações, fizemos bastante manifestações em praças públicas, fizemos caminhadas pela cidade, mas suspender as aulas, creio que foram questão de 2 dias no máximo. Entendi. E quando que foi que mandaram os estudantes para casa, né, e suspenderam as aulas presenciais no UFG? Porque as aulas mesmo ainda continuam, né? Exatamente. Em relação à pandemia, quando foi ali no dia 16 de março, era uma segunda-feira, no caso, desde o dia 13, na sexta-feira, foi o nosso último dia de aula, ninguém sabia ainda, então tava todo mundo deixando muitas ênfases abertas. Eu acho que isso tem muito a ver com essa romantização que você falou do ensino médio e tudo mais, e ser o auge da vida das pessoas. Eu acho que isso é o que acaba frustrando muitas pessoas, inclusive a mim, que foi esse rompimento. Foi diferente de quando, por exemplo, a gente entra de férias. A gente entra de férias, a gente sabe quando a gente vai voltar, a gente sabe se despedir sabendo que vai ser só daqui 1 mês ou só daqui 2 meses, porque nossas férias às vezes duravam até quase 3 meses. Mas em relação à pandemia, a gente
deixou tudo ali do jeito que tava. Eu digo isso envolvendo relações que a gente cria com outras pessoas, relacionamentos mesmo. Então, tipo, a gente tem um amigo, às vezes a gente tem crush, essas coisas, e a gente deixa isso aberto. E só fomos direto pra pandemia, declararam no final de semana, então não teve esse negócio de se despedir e tudo mais. Foi a última vez que a gente se viu mesmo, e dia 16 eles declararam, olha, não vamos ter mais aulas, e ficaram suspensas até agosto. O meu instituto, meu campus, ele se preocupou bastante em manter que os alunos tivessem um conforto de ter aulas em casa. A gente está falando de um ensino público que tenta ser ao máximo acessível, então é impossível você fazer um EAD, sendo que pode ter um aluno que não tem computador em casa ou acesso à internet, e às vezes quando tem acesso à internet, a gente sabe que no Brasil a internet é um ponto extremamente problemático quando se fala de qualidade. Então, enquanto o campus não conseguiu estabelecer que todos os alunos teriam pelo menos o conforto mínimo, né, que no caso seria o máximo que eles poderiam oferecer, mas pelo menos aquele conforto mínimo de poder sentar na frente de um computador que funcionasse de acordo com o que as matérias necessitavam, até porque a gente está falando de uma área de informática, então os computadores eles têm que ter esse processamento próprio, tem que ter essa configuração própria para essas coisas. Então, enquanto eles não estabeleceram essa zona onde os alunos pudessem ter esse conforto mínimo, pelo menos, eles não voltaram às aulas, e isso acarretou que as nossas aulas só voltassem, mesmo que à distância, em agosto. Tá, então foram suspensos. Desculpa, que dia que foi suspenso mesmo? Suspenderam ali no final de semana, do dia 13 pro dia 16, até porque foi ali no sábado e no domingo de março, lá bem no começo. Ah, tá, março. Assim, junto com mais ou menos quando pararam, em geral. Então foram 5 meses basicamente sem aula. Justamente. Mas você Tá, entendi. Você teve ali de 2019 até março de 2020 normal, aí chegou, paralisou até agosto, aí de agosto em diante até hoje vocês estão tendo só EAD. Só EAD. Inclusive nosso próximo ano letivo também, até o momento, está como EAD. Né? A gente sabe que a situação ela não anda melhorando ao ponto de sermos otimistas em relação a um retorno presencial, com segurança no caso. E você conseguiu atender algumas de suas expectativas nesse curto período que você estudou no IF? Bom, como eu tinha falado anteriormente, foram muitas coisas que mudaram. Então, acho que meu maior desapontamento foi em relação à vida acadêmica. Eu sempre tive uma zona de conforto muito grande entre não me esforçar tanto assim. Eu sempre gostei de me esforçar porque eu sempre gostei de aprender as coisas, mas quando se compara a um ensino integral, porque a gente está falando de 7 da manhã às 17, então quando se fala de um período integral, mais tempo em casa, você acaba ficando muito cansado, mudando. Minhas notas caíram, não foi coisa que caiu tanto assim, mas caíram em relação ao que eu tinha, e isso foi uma coisa que me desapontou muito. Ao mesmo tempo que aí vem a questão que você perguntou diretamente, algumas coisas mudaram no meu sentido de criar relações, por exemplo. Eu sempre tive um ciclo estreito de amigos, mas passando o dia todo com 29 pessoas diferentes de você, porque são 30 alunos que entram por ano, mais ou menos. Então você passando o dia todo com 29 pessoas diferentes de você, você tem que aprender a lidar com essas diferenças e saber conviver com isso. E querendo ou não, por ser integral, você passar realmente o dia todo ali, você acaba criando relações com mais pessoas que você gostaria. Eu não tenho hoje em dia um grupinho específico onde eu só falo com essas pessoas. É claro que existem panelinhas, grupinhos, é normal, até porque numa sala com 10 pessoas é impossível que as 10 sintonizem com você tão perfeitamente, quem dirá numa sala com mais 29. Então, é claro que a gente acaba fechando num grupinho ali que tenha mais pessoas com mais assuntos em comum com você, mais interesses em comum, mas no geral são realmente ali 30 pessoas bem unidas. Minha turma em si é destaque até sobre isso, a gente é bem unida, as pessoas olham pra gente de fora e falam, caraca, vocês são muito unidas e tudo mais. Mas esse foi acho que
a grande... Só, eu acabei esquecendo a palavra que você falou. Qual palavra você tinha falado mesmo, especificamente? Eu perguntei pra você se você conseguiu atender alguma de suas expectativas nesse curto período. Então, minha expectativa que eu cumpri foi essa. Eu acho que crescer como pessoa em si, pessoa no sentido sentimental, emocional, pessoa social, não aquela pessoa que só busca estar ali, aquela visão centrada sempre em relações mais materiais, mais racionais, eu diria até. Então, foi algo que até hoje eu agradeço muito. Foi esse crescimento que eu tive em relação a ser talvez mais sociável, ter uma mente um pouco mais aberta para coisas novas, até porque eu me considero uma pessoa de mente aberta, só que eu sou muito fissurado ali no que tá já estabelecido, sabe? No lógico. Então eu acho que eu me abri bem mais a coisas nem sempre tão lógicas assim. Então eu acho que eu mudei bastante, cresci, evoluí nesse sentido. Essa foi a expectativa. Eu entrei no IF até esperando me crescer, me desenvolver de alguma forma. Claro que eu entrei com a cabeça focada mais no acadêmico, mas foi melhor do que eu imaginei. Essa foi a expectativa que eu acho que eu concluí. Não concluí, na verdade. Crescimento pessoal é sempre uma questão, tá sempre ali acontecendo, mas essa foi uma expectativa que eu acho que o IF em si me ajudou a cumprir, de acordo com o que eu tinha criado. Eu acho que não foi nenhuma expectativa, né? Na verdade, foi uma surpresa pra você, porque você disse que quando você entrou no ensino médio, você foi com intuito apenas educacional. Você não estava esperando ter toda essa vida social amplificada que você acabou tendo e tal. Então, acabou que foi um plus, né? Não foi algo que você já estava planejando. Então, acho que não foi nenhuma expectativa que você alcançou. Acho que foi uma realização pessoal que você tinha e não sabia que tinha. Né? Foi uma surpresa pra você. Justamente, foi uma surpresa boa. Querendo ou não, eu concordo muito com o que você disse. Querendo ou não, ainda acho que foi um pouquinho da expectativa, porque eu acho que às vezes você consegue criar expectativas, mas nem sempre imaginar o caminho delas. Eu acho que crescimento é quase sempre uma expectativa, mas a forma como isso acontece, realmente, como isso aconteceu também, realmente foi uma surpresa pra mim. Entendi. E você acha que a relação de vocês, né, do seu grupo de amigos, ficaram um pouco abaladas com esse distanciamento, com essa suspensão das aulas presenciais? Completamente. Eu tinha um grupo ali com umas meninas, que eram as pessoas que mais estavam presentes no meu dia a dia. A gente sentava muito perto um do outro, como a gente almoçava no instituto, a gente almoçava junto, a gente fazia atividade junto, era sempre a gente. E quando começou esse negócio da quarentena e tudo mais, a gente sempre recorreu a plataformas digitais. No meu caso, eu recorri a um específico que essas pessoas não utilizavam tanto assim. Então, querendo ou não, eu acabei me aproximando de pessoas da minha turma que também utilizavam dessa plataforma, até porque a gente criou um grupo para a turma dentro dessa plataforma, e ali às vezes tinha um online ou outro e acabava falando: você tá fazendo alguma coisa agora? Não, vamos jogar, vamos assistir alguma coisa, vamos fazer essa atividade junto, vamos ler esse livro aqui juntos. E então, acabou que por causa dessas relações virtuais que as pessoas tinham mais abertamente comigo, eu acabei não me afastando de certa forma, porque eu acho que muito do que se tinha ainda se mantém dentro do possível, né, dessas aberturas que a gente tem. E aí, mas eu criei um grupo completamente novo. Então, agora eu estou inserido em 2 grupos, mas um é completamente novo. Acho que literalmente desse não tem uma pessoa que estava no antigo. Mas foi isso, muita coisa mudou. De verdade. Essa plataforma foi a Twitch? Não, foi o Discord. Ah, o Discord? Discord. Ah, tá, entendi. Ah, legal. E tem alguma expectativa de retorno das aulas? O governo deu alguma coisa? Porque aqui no Rio a gente já voltou o ensino infantil, pelo menos, né? Voltou hoje. Agora eu não sei aí como é que tá a expectativa de retorno da IF. Então, para não falar que não há nenhuma expectativa de retorno presencial, sendo bem realistas,
nossos professores acreditam que talvez no segundo semestre do próximo ano letivo, que seria mais ou menos ali para setembro, a gente consiga ter aulas híbridas. É o máximo que a gente pensa. Houve um atraso, né? Então, por exemplo, até o final desse mês, nós ainda estamos no ano letivo correspondente a 2020 e só em maio começará o nosso ano letivo de 2021. Então, nosso semestre acaba ali em setembro e a expectativa é que, talvez, até setembro, a gente consiga ter aulas híbridas. Ainda assim, não é algo presencial mesmo, 100%. Coisas híbridas. Uma vez ou outra na semana presencial para usar um laboratório, coisas do tipo, e o resto à distância mesmo. Entendi, é que aqui no Rio a gente faz o seguinte, o híbrido daqui tá sendo metade da escola indo num dia e no outro dia a outra metade. Mas disso ninguém falou, é só um dia ou outro de mexer em alguma coisa ali, no laboratório e tal, né? Justamente, os institutos federais do Brasil todo, eles têm uma estrutura bem maior, então a expectativa... Assim, haveria esse... Como se diz, essa alternância entre turnos, por assim dizer, mas eu acho que seria mais coisas entre turmas, por exemplo, se hoje a turma do terceiro ano desse curso vai estar no IF, essa daqui não vai, para evitar aglomeração, entendeu? Mas, nesse sentido, os laboratórios eles são bem grandes e tudo mais, tem vários laboratórios da mesma área, então a gente consegue se dividir bem sem aglomerar nesse sentido, então... Algo que eu entendi do que foi falado é que o ensino híbrido ele seria apenas de dias a semana terem aulas presenciais e dias não, e não em dividir a turma em si. Entendi. Então vamos pular um pouco para a parte pessoal. Sei que para sua família você ainda está dentro do armário, né? Já no IF você não apresenta essa postura ou apresenta? Como você se sente tendo que dividir... se dividir em dois ali, sendo de um jeito para sua família, de um jeito no IF, porque eu sei que isso é a verdade de muitos LGBTQIA+, né, que tem que ter uma vida dupla, e até que ponto o preconceito da sua família, né, sendo conservadora, afeta você como ser humano e também como estudante? Em relação à minha família, eu nunca fui do tipo de esconder 100%, mas eu também não chego e falo. Fica ali no meio termo. São coisas que eu não converso com minha família no geral, falando diretamente sobre sexual. Então, sei lá, se eu estiver me envolvendo com uma pessoa do mesmo sexo oposto, são assuntos que eu não vou chegar e conversar com minha família. Eu não tenho essa abertura de certa forma. Então, no geral, não são coisas que eu converso. E sobre a postura que eu apresento no IF, eu já falo abertamente, até porque o IF ele é um ambiente para esse tipo de debate. A gente constantemente está conversando sobre essas coisas, sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Querendo ou não, ali, quando falando no âmbito presencial, ali tem uma aglomeração de pessoas da minha idade, da minha faixa etária, com pensamentos bem próximos e tudo mais, experiências de vidas em níveis parecidos. Então, são coisas que, querendo ou não, você desenvolve uma postura diferente. Minha postura em relação ao IF é falar abertamente sobre isso. Então, eu falo muito abertamente sobre sexo no geral, no sentido de, minha mãe ela é da área da saúde, então eu tive uma educação sexual em casa. Tem uma série, inclusive, Sex Education na Netflix. Sexo. Justamente. Eu ia falar dela agora. Eu me identifico bastante com o personagem do Otis. Porque eu sempre tive um conhecimento sexual um pouco maior do que as pessoas que estudavam. Claro que chega um momento, que no caso esse momento foi o ensino médio, em que as coisas ficam mais equiparadas. Mas às vezes as pessoas ainda chegam em mim e perguntam alguma coisa. Às vezes pela piada mesmo, sabe? E ainda mais por ter esse conhecimento de ambos os lados, por assim dizer. Às vezes chega alguém e pergunta: o que é esse negócio de chuca? E aí eu explico pra pessoa e tudo mais. E também acabo falando de sexualidade, coisas do tipo. Já aconteceu uma vez, em específico, isso nem foi em relação ao IF, mas por causa do IF eu soube como coordenar essa conversa. Uma pessoa veio conversar comigo sobre estar gostando de uma pessoa, mas não estar sentindo, de certa forma, as coisas estarem evoluindo
mas a pessoa não está sentindo atração sexual. E aí, essa pessoa perguntou pra mim. Eu achei isso bem engraçado, porque na época eu ainda tava assistindo Sex Education, então foi uma coisa que eu fiquei tipo, é o meu momento de transformar a minha vida num roteiro de série. E aí eu expliquei pra pessoa, conversei com a pessoa. Primeira recomendação, que sempre quando eu converso com alguém, dependendo do que seja, minha primeira recomendação sempre é, faça terapia. Terapia é tudo e terapia resolve suas coisas de forma profissional. Eu só tô aqui pra bater um papo, às vezes pra você pensar um pouquinho, nada profissional. Mas a gente conversando com essa pessoa, eu conversando com essa pessoa no caso, chegamos a um ponto que seria questionável, que seria a questão da sexualidade. A gente sabe que existem algumas partes da sigla LGBT que são um pouco mais apagadas, e isso vai desde sexualidades não sei como usar, qual palavra usar agora, mas sexualidades em que você realmente vai e se envolve sexualmente com a pessoa, mas a gente sabe que tudo isso também é dividido entre parte afetiva e uma parte um pouco mais carnal, por assim dizer. E nem sempre tesão são coisas completamente relativas, nem sempre estão ali no mesmo nível, estão batendo, acaba tendo essas discordâncias, e a gente chegou nesse ponto de... Já ouviu falar sobre a sexualidade? Então, dá uma olhada nisso. Se você se identificar, talvez seja bom recorrer a uma terapia já com isso em mãos. E em volta dessa bolha diferenciada do IF e minha família, eu consegui ter essa conversa. Eu creio que se fosse uma coisa ali em volta da família, isso nunca teria acontecido, eu nunca teria tido esse conhecimento. Você também falou sobre o... Diga. Não, e apesar disso, a sua família ainda é conservadora, né? Apesar da sua mãe ter esse conhecimento todo de causa, ela ainda é conservadora, né? Sobre minha família, eu diria que eles não são conservadores, mas a grama do vizinho sempre tá mais verde, sabe? Eu realmente não sei qual é a postura deles em relação a isso, eu não sei de ninguém da família que tenha falado abertamente, algo do tipo, mas é sempre aquela coisa. Vendo de fora, tudo bem, vamos respeitar, super normal, etc. Mas dentro de casa, o posicionamento já pode ser diferente, sabe? É mais por esse lado. Tipo, eu aceito o vizinho se ele for gay, mas eu não vou aceitar meu filho se ele for bi. Justamente. É realmente uma conversa em que eu nunca tive, também não tenho interesse de ter, não por hora, não sei. São coisas que eu particularmente, individualmente, não vejo necessidade. Mas eu creio que o posicionamento da minha família tá muito mais pra esse lado do que conservador. E entendi. Respondendo a sua pergunta sobre o ponto ali do preconceito da família, até os meus 11 para 12 anos eu era uma pessoa extremamente escrota, no sentido literal da palavra. Por mais que eu tivesse conhecimento, que nem eu disse, eu comecei a ter educação sexual bem cedo mesmo, então com 12 anos já sabia sobre segurança e tudo mais, não sabia sobre coisas que são temas recorrentes, que eu já te falei, que às vezes me perguntam sobre, sei lá, o que é uma chuca, isso é coisa mais recente. Mas com 12 anos eu já sabia muito bem o que era uma camisinha, como se prevenir, essas coisas, até porque isso evita assédio na infância, e a gente sabe que infelizmente isso é uma questão real. Mas em relação a isso, ok, tirando isso, eu era uma pessoa extremamente preconceituosa por questão da minha família, diretamente influenciado pelas pessoas mais religiosas, porque, sem citar religião nenhuma específica, a gente sabe que algumas religiões têm uma visão bem diferente do mundo e de como ele funciona, e das escolhas não, a gente sabe que muita coisa não é escolha na vida, mas da forma como as pessoas levam a vida delas, religiões têm visões diferentes sobre isso. Por causa disso eu acabei sendo muito influenciado, então eu tinha uma opinião bem escrota até os meus 12 anos, mas nos meus 12 anos eu encontrei um grupo de pessoas na internet, alguns amigos na internet, que até hoje eu sempre toco nessa pauta. São pessoas fundamentais para o meu crescimento como ser humano, porque se hoje em dia eu
sou uma pessoa muito mais mente aberta, sou uma pessoa sempre disposta a ouvir o que outra pessoa tem a dizer em relação a pontos diferentes mesmo. A gente sabe que pauta social é sempre coisa que precisa ser falada, então vez ou outra alguma coisa toma mais voz ali, um movimento que ganha mais popularidade no momento. Eu acho que recentemente talvez isso seja uma coisa que estava mais apagada ali antigamente, agora está tomando mais forma, mais voz, seja a questão do gênero neutro. Eu não sei se é bem esse o termo diretamente para falar sobre gênero neutro, mas nesse sentido. Então, hoje em dia eu sou uma pessoa 100% aberta para ouvir o lado das pessoas e tudo mais, fugindo um pouco do lógico também, graças a esse desenvolvimento que eu tive no IF. Mas no geral, para que eu pudesse aceitar o desenvolvimento que eu tive no IF, eu tive que começar a ser desconstruído ali em meados de 2015, 2016 por esses amigos, esse grupo de amigos que eu achei, inclusive estão aí até hoje, e são realmente pessoas fundamentais para o meu crescimento individual como pessoa na sociedade. Entendi, pô, muito legal. Que todas as pessoas escrotas tenham grupos assim. Agora, o que você acha, assim, do ambiente do IF? Você acha que ele é saudável para a diversidade? Porque, assim, você disse que por ter muitas pessoas diferentes ali, acaba tendo essa interação maior, essa pluralidade ali dentro. Mas você acha que o próprio ambiente da escola, que é promovido pelo governo, dá essa abertura para a diversidade? Ou você acha que não, que ainda por parte do governo, dos professores da instituição, ainda é mais fechado? Então, no final do 9º ano, quando eu tinha algumas dúvidas sobre o que eu queria fazer e tudo mais, então houve um momento antes de fazer o vestibular que eu pensei, eu realmente quero IF. O divisor de águas que realmente me fez olhar e falar, eu quero o IF, foi justamente essa abertura. Não falta abertura dentro do IF, tanto da parte dos discentes e tudo mais, quanto dos docentes, que seriam a parte que você falou. Em relação ao governo, a gente sabe que anda tendo algumas coisas aí, que anda fazendo turbulências, mas coisas que são sempre questionamentos da nossa fase, que seria essa transição, eu diria, de adolescente, jovem adolescente, ali pra juventude, aí esse começo de uma vida sexual ativa, talvez, começar a ter relacionamentos realmente sérios e coisas do mais, e eu digo isso falando literalmente, diretamente, de LGBTs, até porque a gente sabe que quando você, até se você for muito reprimido em casa e tudo mais, pode ser que o IF seja um lugar onde você consiga explorar a sua sexualidade de forma ampla, sem essas barreiras, afinal você passa o dia todo ali, entendeu? E as chances de você conhecer alguém ali que gosta de você e você gosta da pessoa e desenvolva uma relação são grandes até. Então, o IF em si, eu acho um ambiente saudável, muito saudável até por sinal, visando essa parte de aluno, professor, a gente tem psicólogos também dentro do campus, então sempre tem esse apoio ali, são tudo muito aberto, tudo muito falado abertamente, e realmente é uma coisa que eles cobram, é o respeito. Então, se você for desrespeitado, você pode recorrer, que eles vão te ressarcir dos seus direitos, eles vão garantir que você tenha os seus direitos ali, eles vão correr atrás junto com você. Eu acho que nesse ponto é saudável. Quando eu entrei, aconteceu algumas coisas, por exemplo, abri uma turma a mais e aconteceu alguns momentos, eu não cheguei a vivenciar nada, mas pessoas próximas a mim já relataram ter ouvido comentários e tudo mais, mas são coisas que nem eu te disse, se você pega e você vai atrás do apoio ao discente, por exemplo, para falar sobre isso, eles estão sempre ali para te ajudar. Eu realmente não tenho questionamento sobre isso. É saudável, eu acho muito saudável, assim. Que nem eu te disse, até porque você tá convivendo com um monte de gente ali, né, diferente, então você, uma hora ou outra, vai acabar achando alguém que seja escroto com você e tal. Justamente. É super normal, mas a instituição tá ali, tá te apoiando, né, justamente. E como você disse, eu acho isso muito bacana. E tem uma diferença também, né, você ser
uma pessoa não gostar de você por, sei lá, uma atitude sua, coisa do tipo, e uma pessoa não gostar de você pela sua sexualidade ou coisa do tipo, coisa... Ah, entendeu? tem É muito. muito diferente. Então... A gente arruma qualquer pretexto pra não gostar de alguém, de pessoas diferentes da gente. Muitas vezes a pessoa se vê na outra e não gosta disso, né? Porque tá dentro do armário e aí vai e comete bullying, vai lá e comete uma injúria, justamente porque ela tá se vendo na outra e ela quer reprimir aquilo dentro de si e acha que tem que reprimir dentro do outro. Ela desconta a raiva. É um incômodo. Né? Tem muito disso. Ver outra pessoa com a liberdade. Exercendo a liberdade, cara. Ver outro com liberdade. Isso. E experiência pessoal lá dentro? Você perdeu a virgindade ali? Você ainda é virgem? Você já beijou alguém ali? Como é que é? Em relação à vida sexual, não. Eu tô bem ok com isso. Não é coisas que eu penso agora. Que eu te disse, muito mudou do meu ponto de vista em relação a vida mais emocional e a questão acadêmica. Mas a questão acadêmica ainda é meu ponto, o que acaba sendo uma barreira, de certa forma, para mim, não de forma negativa. Eu tô ciente disso, por assim dizer. Estou ciente, quero continuar. Então, eu não tenho interesse, coisas do tipo, não hoje em dia, ainda mais colocando em contextos atuais de pandemia, em sexo casual, coisas do tipo. E relacionamento pra mim não é o momento, eu não me sinto preparado pra isso. Eu acho que eu tenho outras prioridades no momento. Em relação a beijar mas alguém... você não respondeu, você ainda é virgem ou não? Sim, sou. Ah, tá. Só pra entender. Tá. Em relação a beijar alguém do IF, é normal que isso aconteça, até porque seu ciclo ele se limita, você passa bastante tempo do seu dia. Quando você vai embora pra casa, é quase no horário de dormir. Se você tem amizade fora, é comum que talvez você se afaste, se aproxime mais de pessoas da sua turma ou do IF em si. Então até os rolezinhos de final de semana acabam girando em torno do IF, é muito tempo passado junto ali. Então é normal que as relações que você desenvolva sejam com pessoas do IF, inclusive relações pra beijar e tudo mais. Por incrível que pareça, nunca aconteceu comigo. Eu tô até dando uma repensada aqui, mas eu realmente acho que eu nunca fiquei com alguém do IF. Se aconteceu, na verdade aconteceu, não foi algo tipo sério, foi mais uma coisa tipo entre amigos e tal, verdade ou consequência, coisa assim do tipo, mas sempre entre amigos, nada sério, tipo vamos ficar. Nada com interesse. Nada com interesse, assim. Tá, mas continuando em relação a isso, você tem algum crush lá, alguma coisa? Gosta de alguém lá? Já tive, já tive. Na verdade foi antes de eu entrar no IF, eu já tinha um ciclo de amizades do IF, foi antes de entrar no IF. Mas assim que eu entrei, coisa de 9 meses estudando, foi difícil. Foi difícil superar, mas coisa de 9 meses ali, convivendo, a gente acabou tomando vergonha na cara e estabelecendo ali que não era pra ser, não vai ser, então vamos deixar as coisas do jeito que estão, não vamos focar na gente, sabe? Amor próprio em primeiro lugar. Mas sim, já aconteceu, já tive. Hoje em dia não, até porque... Eu não minto, eu creio que 2020, por ser o segundo ano, a gente já ter passado pelo ano de adaptação ao integral, às provas, às dificuldades, às matérias, porque tem matérias além do ensino médio. No segundo ano é um ano em que você consegue equilibrar melhor sua vida pessoal com sua vida acadêmica e, querendo ou não, é o momento ali de você desenvolver um crush mais sério, talvez um relacionamento. Inclusive, assim, uma visão que eu tenho, as pessoas parecem... começar a namorar com muito mais frequência no segundo ano ali pro terceiro do que no primeiro, até porque no primeiro ainda, né, tá tudo muito estranho, por causa da pandemia. Talvez isso não tenha acontecido comigo devido à quarentena, mas atualmente não, livre disso, mas já tive. E além do que também não é seu foco, né, você disse ali que teu foco é estudar. Sim. Mesmo, você tá lá pra estudar. Mas eu digo assim como foi uma quebra de visão / expectativa que eu tive, poderia ser outra. Às vezes
eu conseguiria, talvez se eu gostasse de alguém, fosse recíproco, a gente desenvolvesse alguma coisa, eu conseguisse equilibrar ali, sem necessariamente tirar um foco um de outro. Mas eu digo esse negócio de tirar o foco um do outro do relacionamento, é que atualmente minha visão acaba sendo essa, até porque eu não tive essa oportunidade de viver o que seria o meu segundo ano de forma presencial. Atualmente minha visão que eu tinha no começo do ano se manteve, mas eu não digo que se fosse em outros momentos e não houvesse tido toda a questão da pandemia, talvez ali em algum momento eu mudasse completamente de opinião, entendeu? Entendi. E quais são suas expectativas pro retorno da aula presencial? Você acha que você vai conseguir pegar o ritmo? Porque, querendo ou não, você disse que suas notas abaixaram agora no EAD. Realmente eu acho que isso faz parte de você ter mudado de um presencial para a distância, né? Te afeta bastante. O ensino não é a mesma coisa, suas notas caem. Você acha que você vai conseguir recuperar todo esse tempo perdido, realizar tudo que você planejou para sua vida no ensino médio? Em relação às notas que você tocou, na verdade elas caíram lá em 2019, que foi quando mudou esse negócio de estudar meio período e estudar o dia todo. No EAD, elas voltaram ao normal, por assim dizer, mas aí tem outro problema. Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito adepta ao EAD, ao ensino à distância, não curto muito. Então, por mais que eu entenda, aprenda alguma coisa ali, é muito mais fácil, obviamente, até porque eu não tô o tempo todo com várias matérias. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma prova amanhã, eu estudo amanhã uns 30 minutinhos antes de dar o horário de eu abrir a prova na plataforma. Mas... calma aí. Mas é como se eu só estivesse fazendo isso na decoreba. Eu sinto que tem muita coisa que eu não aprendo. Quando a gente tem uma aula e tudo mais, eu realmente consigo pegar ali. O único problema é que antes nós tínhamos aulas de 1h30, agora a gente tem aula de 45 minutos. É uma diferença muito grande. Na verdade é uma diferença absurda, tanto pro professor que já estava acostumado a ter ali um planejamento de 1h30 de aula, onde ele conseguia falar diretamente sobre pontos específicos da matéria e explicar conteúdos inteiros. Em 45 minutos, às vezes ele mal consegue introduzir, o resto a gente tem que buscar por fontes externas e tudo mais. E acaba, no meu ver, acaba tendo essa queda aí de conhecimento, sabe? Eu acho que decai muito, abaixa demais. Esse é o meu problema com o EAD. E em recuperar o tempo perdido. Tá, e você acha que, por exemplo, essa diminuição da carga horária da aula não dificultou ou aumentou o seu trabalho na visão geral? Tipo, o tempo que você investe na escola, no seu aprendizado, ele aumentou a dificuldade e a carga horária, ou ele diminuiu ou se manteve? Eu acho que ele se manteve de formas diferentes, mas se manteve. Antes, nossa dedicação, querendo ou não, era em aula. 1h30 dava pro professor explicar conteúdo, passar uma atividade, rever a atividade com o aluno, a gente aprendia ali, dava uma revisada em casa. Mas era o dia todo. Agora a gente só tem meio período, até porque ficar de 7 às 17 horas na frente do computador tendo aulas é difícil, ainda mais pro professor ali também, que querendo ou não, ele não olha pra cara de ninguém, ele tá conversando com o computador, a gente tá ouvindo no computador, então até mesmo pra gente olhar pra um lado, se distrair com coisa do ambiente é muito mais fácil do que dentro de uma sala de aula. Eu creio que acabou mudando esse ponto do focar na aula do professor e revisar em casa para focar na introdução do professor e realmente estudar durante a tarde. Então acho que se manteve esse tempo aí, mas a gente acaba tendo que fazer muito mais coisas do que a gente faria antes. É um estudo mais independente. De certa forma, devido à quantidade de matérias, acaba atrapalhando um pouco, mas a gente vai tentando conciliar. O que eu sinto muita falta é do conhecimento que os nossos professores passavam. Todos os nossos professores, eles têm que ter uma formação ali, uma formação mínima, por assim dizer, para poder dar aula num instituto, mas eles têm muito conhecimento, tipo, muito conhecimento mesmo. Eles são professores que conseguem tirar referência bibliográfica no meio da aula, sentar com o livro na mão, coisas do tipo. Então, às vezes, uma dúvida que a gente tinha sobre uma questão, o professor já vinha e explicava
um outro conteúdo, um pezinho ali no outro conteúdo, claro que só pra você, por causa dessa dúvida ali. Às vezes pra turma essa dúvida fosse, né, de senso comum ali. E normalmente essas dúvidas que os professores tiravam, um pouquinho fora do conteúdo, são divisores de água em vestibular. Eu lembro de uma questão muito específica que eu fiz em um vestibular ainda em 2019, numa dessas conversas mais casuais que eu tive com um professor. Meu professor de língua portuguesa, a gente estava conversando sobre variedades regionais, variedade linguística. E aí, falando nessa questão mais regional. E aí eu lembro que no vestibular teve um textinho com essa palavra que ele citou pra mim. Agora eu não lembro certamente qual é a palavra, mas lembro bastante desse contexto. E essa palavra, justamente é que ele falou. Na hora que eu li, eu lembrei dele, eu lembrei de toda a conversa que ele teve comigo, eu consegui responder essa questão com uma certeza, assim, convicto de mim mesmo, sabe? E é disso que eu sinto mais falta, dessa conversa ampla sobre o conteúdo com os professores. E esse tempo, querendo ou não, a gente acaba não conseguindo recuperar, mesmo com o retorno presencial e tudo mais. A gente não vai retornar presencialmente de onde a gente parou. Aí é como se a gente tivesse tido um lapso ali e depois voltar muito mais à frente de onde a gente realmente parou. Então realmente isso aí tirou bastante do conhecimento, né, de causa que vocês poderiam adquirir dos professores, né, numa aula presencial, que vocês não conseguem ter na EAD, né? Então realmente prejudica seu futuro, né? É uma coisa que prejudica o futuro. Creio eu que sim. Mais no sentido de, tipo, ser um conhecimento que você nunca vai ter, assim, nunca é muito tempo, mas que você não vai ter ali, do que algo realmente acadêmico. Ainda é prioridade do Instituto que tenhamos um bom desempenho em vestibulares, então a gente ainda tem esse foco. Por exemplo, algumas aulas a gente está tendo aula do conteúdo em cima de Enem, por exemplo, que é o maior vestibular do país e tudo mais. Mas eu acho que conhecimento mesmo, querendo ou não, esse caso da variação regional, variação linguística regional, que eu tive essa conversa com o professor, eu levo pra vida, né? Por exemplo, se um dia eu viajar pra região que a gente conversou, eu já sei mais ali, entendeu? São coisas que você poderia tirar um pouco do ponto só acadêmico e levar pra vida, que você vai acabar deixando só no acadêmico, porque a gente só tem tempo de ver o acadêmico, sabe? E com isso eu acho que se perde também a questão que a gente falou antes, do IF ser um ambiente escolar saudável. Sim, o IF é, mas não estamos mais no IF, estamos em casa. Então eu acho que isso se perde também. Um veredito final sobre o IF, eu acho que além dele ser um bom construtor de pessoas bem-sucedidas academicamente, profissionalmente falando, o IF ele constrói pessoas muito boas. Se você tá ali, não como se você entrou no IF, a equipe docente, que seriam os professores, a coordenação e tudo mais, vai te mudar. Não, mas eu acho que você ter essa interação com 30 pessoas só da sua turma, até porque você não interage só com pessoas da sua turma, mas se você tiver essa interação só com 30 pessoas da sua turma muito diferentes, você cresce muito pessoalmente falando. Você aprende a lidar melhor com diferenças. Não lidar melhor, mas ter uma visão diferente sobre as coisas. E se você já tinha uma visão boa, por assim dizer, com as diversidades, você melhora ela ali. E eu acho que a perca que a gente está tendo com o IF não está só no âmbito acadêmico, mas também nesse âmbito mais social, sabe? Entendi. Então tá. Então, sem mais nada a acrescentar, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí para não perder nenhum episódio. Toda terça à noite tem um novo episódio, não deixem de conferir. Estamos atualmente no Spotify, também no YouTube. E se você não nos segue em alguma dessas plataformas, não perca tempo, se inscreva. Pessoal do YouTube, se inscrevam, aperte o sininho, deixem um like, comentem. Conte como foi a experiência de vocês, se vocês estão tendo com esse distanciamento. Vamos adorar participar junto com vocês. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.